conosco o Aldo Bonametti. O Aldo é... Deixa eu me despedir do Luquinha. Luquinha, bom trabalho para você. Um abraço, meu irmão. O Aldo é presidente do Conselho de Administração e diretor-presidente da concessionária que administra o mercado municipal paulistano e vai conversar com a gente a respeito dessa prática. O Aldo, eu falava ontem aqui que eu achava que golpe não era uma definição muito precisa para descrever o que acontece em algumas dessas barracas de frutas. Mas não que estivesse suavizando a questão. O que acontece é algo ainda pior. É intimidação mesmo, pura e simples. Coação. E tudo isso para cima de turistas, pessoas que, enfim, a gente quer que voltem. É uma máxima básica do comércio. Volte sempre. Né? Você tratar bem o cliente para que ele retorne. Isso é um contrassenso. Eu nunca entendi por que essa prática existe no mercado municipal. O senhor acha que essas medidas serão suficientes para coibir essa prática? Bom dia para você, obrigado pela participação aqui na Band News. Bom dia Megali, bom dia Carla, bom dia Sheila, bom dia aos ouvintes. Então, o que acontece é como você disse, a gente também não tem essa definição de golpe, mas tem realmente, ou tinha essa questão do assédio. O que a gente fez, a gente assumiu aqui em setembro de 21, a gente até conversou numa outra oportunidade sobre o restauro. O que a gente fez desde o começo, esse tipo de aproximação dos vendedores aos turistas, enfim, aos consumidores, ela acontece ou acontecia há muitos anos. O que aconteceu é que ela foi divulgada na mídia mais ou menos em fevereiro do ano passado, mas desde setembro a gente vinha tomando diversas medidas para mitigar e eu entendo que hoje a gente já conseguiu resolver isso. Quais foram as medidas que a gente toma desde lá do começo, né? Principalmente entre fevereiro e abril do ano passado? A gente orientou os comerciantes, dando palestras com eles sobre Código de Defesa do Consumidor, sobre preço na balança, sobre aproximação, enfim. Proibimos o uso de, você mencionou aí, faca, eles usavam facas de metal, né, que além de darem esse caráter meio intimidatório, não é uma coisa que tenha muita higiene, né? Porque você ventou a fruta, deu para o cliente, troca a faca. Então, desde então, eles vêm utilizando de faca de plástico, aquelas facas descartáveis. Orientamos e punimos vários deles, porque acabaram não cumprindo as regras no primeiro momento. E a gente sempre, é bom deixar claro isso, que a gente depende do consumidor, para que a gente fiscalize, a gente está diuturnamente lá, mas a gente não tem braço ou poder para tomar medida mais enérgica, como, por exemplo, exigir medidas que só o PROCON, que a gente convidou para estar lá, tivesse, para orientá-los também. Então a gente fez essas palestras, fizemos várias advertências, chegamos a interditar 3 boxes de fruta naquela oportunidade, e de lá para cá, eu estava olhando agora há pouco a planilha que a gente tem de reclamações, nós tivemos de julho até agora, 2 ou 3 reclamações, e é bom deixar claro, o consumidor tem todo o direito de recusar a comprar a fruta, e mais do que isso, tem todos os nossos canais de comunicação para que, se tiver algum problema, entre em contato com a gente e a gente resolva isso. E todos eles, graças a Deus, foram resolvidos. Então, essa pauta hoje de fruta, ela advém daquela pauta anterior e ela ressurgiu com a reportagem da Folha de uma entrevista que eu dei por ocasião dos 90 anos do Mercadão e 90 anos do Mercadão e 468 anos de São Paulo, em que eu narrei como é que tinha sido a concessão desde então. Estava te falando, né? Além de a gente usar ou pedir que usem, ou determinar que usem a faca de plástico, a gente também proibiu o assédio de mais de um vendedor ao cliente. E uma medida que a gente pode vir a tomar, caso a gente tenha uma recrudescência desse tipo de atitude, é proibir a degustação. Claro, vamos parametrizar isso para que a degustação ocorra dentro dos boxes, com toda a segurança, etc. Eu não entendo que vá chegar nesse ponto, mas assim, a gente está bem atento. É lógico que essa pauta, voltando, dá a oportunidade da gente contar que isso hoje
acabou por completo, e se por acaso alguém tiver algum tipo de problema desse tipo, peço de novo, a gente tem ouvidoria, tem os canais de comunicação das redes sociais, tem o nosso pessoal lá andando, todo mundo à vontade para falar com a gente, Uhum. e o que eu falo sempre, você não é obrigado a comprar fruta, Claro, você pode claro. falar não, Agora, Aldo, né? você E falou sobre a aí, falta de pode braço falar. para haver fiscalização em 100% do tempo, né? Como é que se dá exatamente essa fiscalização? Eu entendo até a dificuldade de haver flagrante, né? O flagrante da coação, da ameaça e tal, não sei o quê. Não tem um sistema de câmeras, por exemplo, que eventualmente poderia inibir esse tipo de comportamento inadequado? Tenho. Não, o sistema de câmeras existe, já está lá, E e a gente funciona até bem já se nesse utilizou deles sentido? algumas vezes. Tá. Funciona, funciona. Quando a gente tem a reclamação, a gente recupera o vídeo e se por acaso teve esse tipo de coisa, a gente consegue levantar. Bem, a gente está falando de gente nas duas pontas. O cliente que vai lá comprar, mas tem esses funcionários, são pessoas que estão trabalhando e no mesmo lugar e muito provavelmente são conhecidos uns dos outros e seus conhecidos também. Né, Aldo? O que é que dizem Exato. essas pessoas que praticam isso? Eles entendem que se trata de um golpe? Eles admitem agir de uma outra forma? Porque é nessa conversa que tudo vai se resolver no fim das contas, né? Sim, a gente teve algumas conversas. Eu conversei com todos os comerciantes que são, na verdade, os donos das barracas, né? Orientei todos, a gente fez várias palestras. Inclusive, a gente está fechando agora uma parceria com o Sebrae para dar palestras para não só para as frutas, a gente tem lá 300 boxes, né? De frutas, cerca de 20. E a gente vai fazer palestras setoriais com cada setor, peixe, açougue, empório, fruta, justamente para educar, para ensinar, porque muitas vezes é falta de conhecimento, muitas vezes é o vendedor que não foi orientado pelo proprietário da banca. Então, a gente, com essas medidas, principalmente de educação, a gente conseguiu acabar com esse tipo de assédio, com esse tipo de aproximação um pouco mais, eu diria, forte, né? Mas o que 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 eles o Renato alegam, narrou né? ali. Eles alegam que, tá bom, não vou agir mais dessa forma, é errado, ou não, é assim mesmo que eu vendo. Veja só, na verdade, eles não admitem, né? É uma coisa, a gente recebe a reclamação, entra em contato com eles entram em contato com o cliente, acabam, se for o caso, ressarcindo, enfim, fazendo. Mas não há assim não, a gente faz isso, não. Normalmente é uma negativa geral, né? Tem muita gente reclamando E aí aqui. a gente. Desculpa, Aldo. Pode concluir. Imagina, pode. Não, e a gente, ó, tá aqui, ó, você tá vendo, as reclamações estão chegando. É que tem muita gente também, uma coisa que eu falei ontem, por algumas vezes. O preço eu não consigo controlar, né? O preço é lei de mercado, a gente não tem tabelamento no Brasil, a gente não tem, é lei de oferta e da procura. Outra medida que a gente tomou agora é que, assim, o mercado, eu não sei se vocês sabem, mas ele tem dois focos, né? Um é de varejo, que é o que todo mundo conhece, todo mundo vai lá fazer compras, almoçar, enfim, vai aos eventos. Agora a gente está promovendo uma série de eventos lá no Mercadão. Mas tem um outro lado que é o atacado, que é o pessoal que funciona à noite e vende fruta ao atacado. O que a gente fez foi, tivemos uma reunião com esse pessoal do atacado e pedimos para eles abrirem durante o dia, porque eles abriram só à noite, só de madrugada. O que aconteceu, e ontem, essa semana foi a primeira semana que isso aconteceu, é que o pessoal do atacado tem um preço diferente de fruta. Ele não tem todas as frutas que esse pessoal que trabalha durante o dia tem, mas ele tem morango, tem abacaxi, uma série de frutas que... E o preço deles é menor, então eles ficaram até felizes com essa medida, porque acabaram vendendo bastante. E eu acho que a ideia é que isso acabe por trazer as frutas para um preço mais, não sei se adequado, mas mais palatável para o consumidor, mais barato, enfim, né? Então essa é outra medida que a gente tomou, também não só no intuito de diminuir ou de terminar com esse tipo de assédio, mas também para dar um choque de realidade de preço para todo mundo, né? Agora, com relação A à reclamação maior que a informação, gente tem é de preço. a informação sobre esses preços, Aldo, elas têm que ficar O expostas que a nas gente barracas? exige tem que ficar exposto, Código de Defesa do Consumidor, inclusive lá naquela oportunidade, como eu estava falando em fevereiro do ano passado, o PROCON esteve aqui, fez várias
visitas a todas as bancas de frutas, além de umas outras, e a gente exige no contrato, no regulamento interno, está na lei, né? Você precisa ter o preço da fruta exposto, precisa pesar essa fruta na frente do cliente para que todo o processo seja transparente, né? Bem, para a gente fechar, só aproveitando que estamos aqui, diga, Megali. Desculpa, só para encerrar Claro. esse assunto, Sheila, eu tô com uma matéria da revista Menu aqui, que diz que as frutas no Mercadão podem custar até 6 vezes mais que na CEAGESP. É por aí, o Aldo? Vocês concordam com esse levantamento? Eu não tenho essa informação de preço, a comparação entre CEAGESP e o Mercadão. O que a gente ouve dos comerciantes é que as frutas que eles trazem são importadas, etc, etc, e por isso tem esse preço. E algumas dessas frutas a gente nem encontra no CEAGESP, mas realmente eu não tenho a informação aí que você me deu. Bom, as frutas citadas são a temoia, que segundo esse levantamento estavam custando R$5 o quilo na CEAGESP, no Mercadão 30, e o maracujá doce, que estava saindo por R$40 nas barracas do Mercadão, 4 vezes mais que na CEAGESP, onde o quilo do mesmo produto era encontrado por R$10, Sheila. Aldo, só para a gente fechar aqui, queria saber mais das obras, porque a gente chegou a conversar aqui no Band News São Paulo mesmo, né, sobre as obras do Mercadão. Vocês começaram no ano passado um processo de restauração ali da fachada, e havia a ideia também de aumentar o mezanino para receber mais restaurantes e tal. Como é que está o andamento disso? Quais as previsões? Veja só, a gente já iniciou, né, como você disse, em setembro do ano passado, o restauro da fachada externa, que era o que tinha sido aprovado pelo Complexo Condefat. A gente já conseguiu mais ou menos 3/4 da fachada já estão recuperados. Se vocês vierem aqui, vocês vão ver que está muito mais bonito, está claro, está mais limpo. Vamos terminar isso em breve. Recentemente foi aprovado pelos órgãos de proteção o restauro interno do Mercadão, que a gente deve começar também ainda esse mês. Depois disso, vindo as aprovações que faltam ainda, dessa questão que você falou do mezanino, que o restauro foi aprovado, né? Que é voltar o mercado, a parte interna que ele era antes da gente assumir, ou quando ele teve a reforma, em 2014, em 2004, desculpa. E aí a gente vai fazer o restauro interno e estamos esperando a aprovação da modificação, aquilo que você estava falando, de aumentar o mezanino, de deixar ele maior. Essa ainda a gente está esperando a aprovação, e também a aprovação para o restauro no Mercado Quinjo, né, que é aqui do complexo e é em frente aqui o Mercadão. Bom, não tem nem previsão então, porque depende de aprovação, é isso? Exato, em aprovando a gente vai ver o mais rápido possível para terminar. Aldo Bonametti, presidente do Conselho. Opa, claro. Megali, eu queria só aproveitar já que a gente está falando de Mercadão. Desde que a gente assumiu, a gente deu uma cara nova para o Mercadão, no sentido de que hoje ele tem eventos. A gente vinha aqui só para comer ou para fazer compras. Hoje a gente tem várias ativações, como, por exemplo, a gente teve em janeiro, começou o Festival de Gastronomia e Cultura do Mercadão. A gente vai contemplar 20 países ao longo do ano, todos os meses. Janeiro tivemos a China, e agora, na semana que vem, de quinta a domingo, a gente vai fazer o Festival do Japão. Vem aqui um restaurante conhecido, vários outros restaurantes no nosso espaço de eventos, e eu queria aproveitar para convidar todos a virem aqui e conhecer esse outro lado do Mercadão. Nossa, Festival do Japão. A minha mulher vai querer isso aí. Depois vamos... Não, a do Japão é sensacional. E depois vamos ter Portugal, Espanha, e aí por diante 20 países até o final do ano. Mas aí não pode colocar cream cheese e Doritos no sushi, porque senão desrespeita a colônia japonesa aqui, né, não? Vamos ver. Quando é que é mesmo o Festival do Japão? Desculpa. De quinta a domingo da semana que vem, 18 a 21 de Delícia. março. Eu levo meu cream cheese, tô nem aí. Eu te interrompi, Não, Aldo, que você ia falar do vir Doritos e cream aqui. cheese? Doritos e cream cheese é demais, Não, né? eu odeio cream cheese também, eu acho um absurdo o cream cheese. Não, eu gosto, faço. mas no pão. Né, eu ponho. Nossa, eu adoro também. tem hora e lugar para cream cheese. Não- Um salmão, assim, uma maravilha. Exatamente, não no sushi. Por favor. Aldo, Estão todos convidados, viu? Boa. aceitaremos. Pô, e aí tem da Espanha também, mais adiante, imagina? Pô, da Espanha, hein? paella. Cara, As uma tapas. croqueta de Em Ramon. maio teve da Espanha. E a gente está trazendo o pessoal da Espanha mesmo, viu? A gente teve uma visita lá para visitar os mercados de lá,
E estamos trazendo produtores e restaurantes de lá mesmo, da Espanha, eles vêm para cá para esse festival em maio. Tô dentro. Aldo Bonametti, presidente do Conselho de Administração e diretor-presidente da Mercado SP-SPE, a concessionária que administra o Mercado Municipal Paulistano, o Mercadão da Cantareira. Obrigado pela entrevista. Até a próxima, Aldo. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Viu? Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.